escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, nós vamos falar com quem e sobre o quê? Vamos falar de rock. Não acredito que você vai mandar essa. Hoje a gente vai falar com a Tatiana Roque, professora da UFRJ, vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, sobre renda básica. Pois é, Geraldo, a Tatiana já tá aí nessa discussão já tem muito tempo, bem antes de ser modinha, e você sabe quem é que faz parte lá do membro honorário da Rede Brasileira da Renda Básica? Presidente de honra. Eu sei, você sabe, mas o ouvinte vai ter que ouvir aí para descobrir. Então olha, vamos deixar uma dica já logo, daqui a pouquinho, com uma música que o presidente de honra adora. Mas fica até o final para você descobrir de quem a gente tá falando. Quem é mais raiz sabe, né? Quem é Nutella talvez não saiba, mas quem é raiz aí na discussão da renda básica sabe de quem a gente tá falando. E você que gosta tanto de séries temáticas, né, Felipe? Esse programa ele tem tudo a ver com o episódio que a gente lançou há pouco tempo sobre desigualdade no Brasil, com a Kátia Maia, da Oxfam. Lá, nesse papo, em determinado momento, a gente fala um pouco sobre a mudança quase que conceitual, a mudança no imaginário sobre medidas de austeridade, sobre a discussão sobre desigualdade, né, que vem ganhando muito momento aí, mesmo nos círculos mais tradicionais, mais liberais, essa discussão sobre desigualdade nos últimos anos avançou bastante. A gente menciona isso lá e a discussão sobre renda básica vem nesse bojo, né? Você já tem países aí experimentando com renda básica, a gente teve uma experiência na Finlândia, que a Tatiana até menciona, e agora, com a pandemia, essa ideia de renda básica emergencial, ainda não é universal que a gente quer, mas é emergencial, em vigor aqui no Brasil, em vigor nos Estados Unidos, com diferentes modelos. É uma discussão muito, muito interessante aí, e a Tatiana manja tudo disso. É verdade. A Tatiana então traz aqui uma série de informações, porque, convenhamos, né? Defender renda básica na pandemia, na crise completa e profunda, é fácil, né? Tem até liberal aí que vestiu a camisa da renda emergencial, né? E tá fazendo sucesso no Twitter, mas aqui, como a gente diz, aqui não. Aqui tem profundidade, tem discussão bem mais profunda sobre o tema, então fica até o final. E Geraldo, já que você falou de série, olha, vai vir mais coisa pela frente aí, já tem coisa até gravada nessa mesma temática, mas aguarde, assine o feed se você não fez ainda. E Geraldo, se a pessoa quiser apoiar esse projeto, como que ela faz, hein? Se você quiser garantir a renda não básica, não universal do Chutando a Escada, você tem que entrar lá em chutandoescada.com.br/apoio. Você pode participar de uma das nossas 3 campanhas de financiamento, ou no PicPay, ou no Catarse, ou no Patreon. A gente agradece sempre os nossos apoiadores que permitem a continuidade desse projeto. Hoje o Lucas, essa semana, né, o Lucas Ladeia passou a ser lá um dos nossos novos apoiadores. Queria agradecer todo mundo. Qualquer contribuição é bem-vinda para a gente continuar aí com esse projeto no ar. É isso aí, essa grana a gente investe todo aqui no projeto, equipamento, site e tantas outras coisas que surgem no decorrer desta aventura chamada Chutando a Escada. E olha, eu queria agradecer mesmo, de verdade, todos os apoiadores. O grupo lá do WhatsApp é, de fato, um grupo muito qualificado, aprendo muito. Quando acontece alguma coisa, assim, por exemplo, hoje, no dia da gravação desse episódio, a coisa do vídeo do Bolsonaro, né, enfim... Eu já corro lá no grupo e já vejo que o pessoal tá falando para eu poder calibrar. Eu já nem abro o Twitter, é o meu Twitter pessoal. Teu Twitter pessoal é o grupo Chutando a Escada. E os caras ainda pagam pra gente, né? Então é só vantagem. Mas olha só,
Eu queria deixar um chamado aqui, um agradecimento e um chamado, não só aos nossos apoiadores, mas aos ouvintes do Chutando a Escada. Vocês repararam aí que no mês passado a gente soltou 2 episódios que a gente chamou aqui de microfone aberto, conversando com ouvintes do Chutando a Escada sobre a situação na pandemia. A pandemia não vai embora, a quarentena e o isolamento social não vão embora, então eu queria reiterar que o convite está aberto. Se você quiser bater um papo aí com a gente, quiser contar o que está acontecendo, a gente teve uma repercussão muito legal desse episódio. Tá aberto para todo mundo, é só procurar a gente no Twitter, no Facebook, mandar um e-mail, no Instagram, o que vocês quiserem aí, a gente agenda. Vamos fazer microfone aberto parte 3, parte 4, parte 5, a gente quer dar voz aí pro pessoal, liberar aqui o nosso espaço. Eu assino embaixo, fiz bons amigos naqueles 2 episódios. Aliás, Geraldo, uma das pessoas que gravou com a gente, o Elias, pegou o Covid-19, ficou bem debilitado, mas a boa notícia é que ele se recuperou e aí agora tá na ativa novamente. Elias, cara, fica bem aí, adorei te conhecer, aquela cerveja tá anotada aqui, um dia eu vou te pagar. É isso aí. A Renata me mandou umas mandalas que ela tem feito também. Renata, um beijo, força. E é isso aí, Geraldo, vamos pro papo? Vamos lá, então vamos ouvir tudo sobre renda básica com a Tatiana Roque. O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia, que coisa louca. O trabalho dá trabalho demais e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter. Contradigo meu protesto com referência ao inventor. A ele cabe menos culpa por seu invento causar pavor. Dona necessidade, que é a senhora absoluta da minha situação, trabalhar e batalhar por uma nota curta. Então, Felipe, hoje a gente está aqui com prazer em receber a Tatiana Roque. Tatiana, ela é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e ela também é vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Tudo bem, Tatiana? Bom conversar com você. Oi, gente. Tudo bem? Estamos aí, né? Na quarentena, mas tudo bem. Tatiana, muito bom receber você aqui. É uma honra enorme te ter aqui no Chutando a Escada para falar de temas que ganharam muita importância aí nos últimos dias, né? Por exemplo, o tema da renda básica, e você como vice-presidente da rede, imagino que tem falado bastante sobre isso. Tenho. Esse tema, ainda bem, né? Que foi um tema, eu acho, que ganhou muita repercussão. Antigamente, a gente era visto meio como utópico, sonhador, meio maluco até. E agora não, né? Agora eu acho que foi um tema que acabou entrando na agenda e se tornando algo mais convincente, o que é muito bom. Tatiana, conta um pouquinho pra gente como que você chegou nessa discussão, né? Você estava me dizendo que você é professora de matemática da UFRJ. Como que você se aproximou do tema da renda básica? É que, na verdade, eu dou aula na matemática, mas eu também dou aula na pós-graduação de filosofia. Eu trabalho com filosofia, história da ciência, e o meu tema de pesquisa é capitalismo e subjetividade. Então, essa questão de como o capitalismo ele mobiliza as subjetividades, né? Os modos de ser, os modos de viver, os afetos, isso é uma coisa que sempre me interessou e eu acabei chegando na renda básica pela via do trabalho. Sabe, eu estudo um pouco isso, como essas mudanças no mundo do trabalho tiveram um grande impacto na subjetividade. Então, eu estudo um pouco as consequências da automação, né, da robotização, dessas mudanças estruturais que têm acontecido nos últimos anos no mundo do trabalho e como isso acaba produzindo mudanças na subjetividade. Por exemplo, quando a gente fala do empreendedor, né, são mudanças na subjetividade que fazem com que as pessoas tenham uma outra relação com o trabalho. E isso afeta todo o nosso sistema de proteção social
que é muito baseado em um tipo de trabalho da fábrica, né? No emprego, na relação salarial, que são coisas que hoje estão mudando muito. Então, eu acabei chegando na renda básica por aí, como uma nova forma de proteção social para um mundo em que o emprego já não tem mais o mesmo papel que tinha antes. Essa é uma trajetória muito interessante, né? E diria até rara, né? A partir da matemática, passa pela filosofia e chega nas ciências sociais, né? Discussão de trabalho, automação e proteção social. Então é uma trajetória bem interessante. E até, se me permite uma provocação já de cara, né? Assim, pelo menos o que eu conheço de matemáticos, né? São pessoas que não se interessam muito pela sociedade, né? Mas no seu caso não, né? Eu digo assim, não se interessam academicamente, né? Claro que tem muitos amigos matemáticos que estão preocupados com o que acontece, mas se fecha muito naquela coisa das ciências duras, né, da hard science, e você fez um caminho bem diferente, ou eu estou falando uma bobagem completa? É porque, assim, eu costumo dizer que eu faço parte do movimento dos sem área, né? Porque eu dou aula na matemática porque eu fiz concurso para o Instituto de Matemática, já tem muito tempo, foi em 1995. Então, foi antes de fazer doutorado, mas o meu doutorado eu já não fiz em matemática, eu já fiz em filosofia e história da ciência. E depois eu passei a me interessar também por filosofia política, né, política. Então, eu realmente, assim, tenho uma trajetória muito excepcional, assim, muito interdisciplinar, que é uma coisa que até academicamente atrapalha um pouco, porque a nossa academia ainda é muito disciplinar, é impressionante, que no século XXI, tudo ainda dentro das caixinhas, das áreas tradicionais, né? Mas eu nunca tive um percurso assim muito disciplinar, não. Então, por isso que eu digo que eu faço parte desse movimento aí dos sem área. Não, eu ia dizer que todo mundo celebra a tecnologia, o século XXI, a era da informação, mas no limite todo mundo se agarra nas caixinhas do século XIX, né? Super difícil de... Exatamente. É um negócio... E esse era um negócio que deveria ser valorizado, né? A interdisciplinariedade, como que a gente precisa conjugar os diferentes saberes, né? Mas o Geraldo tem razão, a gente ainda tem alguns vícios de origem que é difícil de desfazer. Não, as estruturas se agarram, né? O corporativismo, as estruturas se agarram, é um negócio impressionante. Mas eu vou até voltar na sua trajetória, Tatiana, porque nada podia ser mais atual, né? Do que você pensar automação, pensar as transformações no trabalho do que a gente está vivendo hoje, né? Essa volta para casa, esse trabalho online, enfim, tem um questionamento, uma transformação que a gente está sentindo na pele. Não sei se você quer começar falando um pouco disso ou, agora eu que me perdi na pergunta, explicar para o ouvinte o que é essa renda básica, né? A gente alguns chamam de renda mínima, uns chamam de renda básica universal. Do que é exatamente que a gente está falando, né? Eu posso juntar um pouco das duas coisas, falando da importância da renda básica nesse momento, né? Que como você falou, que a gente está em casa, está em isolamento social, quer dizer, esperemos, né? Tinha que estar, né? Se não tiver, porque tem alguma coisa errada, mas a gente tem que estar em isolamento social. E realmente com isso a gente tem feito muita coisa online, né? Tem feito compras online, tem feito trabalho remoto, as pessoas estão fazendo reuniões o tempo todo online. E isso eu acho que acelera uma mudança que já vinha acontecendo, né? Eu tenho visto pessoas dizendo: está dando tão certo o meu escritório online que eu acho que eu não vou nem retomar o escritório, que aí eu economizo com aluguel, etc., e economiza com funcionários, né? Porque aí vai ser uma faxineira, um porteiro, um auxiliar, etc., que você não tendo um escritório, já são pessoas que não teriam mais emprego, né? Então, isso eu acho que essa fase que a gente está vivendo, ela não só está mostrando que durante a pandemia as pessoas que não têm, né, uma renda fixa, que não têm um emprego, elas estão sofrendo muito, mas que essa mudança vai acabar se expandindo, vai acabar atingindo mais gente depois da pandemia. Então, por isso que eu acho que
está se tornando cada vez mais evidente a necessidade de uma renda básica. O que é uma renda básica? É uma renda garantida para todas as pessoas adultas, independente de qualquer coisa, independente de emprego, independente de produção, independente dos resultados, independente de qualquer condicionalidade. É uma visão completamente diferente do salário, né? Porque no salário você recebe salário em troca de alguma coisa. A renda básica não. A visão é que a renda é um direito. Assim como agora a saúde pública, né, é um direito, a gente precisa ter direito ao atendimento, né, de saúde, ao tratamento, etc., a gente também teria direito a uma renda, que é o que agora, né, foi implementado com a renda básica emergencial, só que só vai acontecer durante 3 meses, o que é muito ruim, né? A nossa proposta é que seja permanente. E é interessante, né? Porque aqui no Brasil, uma das figuras que mais conhecidas aí, pelo menos para a grande imprensa, que defende com unhas e dentes a renda básica ou a renda cidadã, né, que era o Suplicy, e agora está todo mundo tendo que engolir o Suplicy, mesmo sem dar os devidos créditos, né, porque gostem ou não do trabalho do Suplicy, ele tem defendido isso há muito tempo, né? Eu me lembro na graduação ele circulando, entregando o panfleto em shows por aí e falando muito disso, né? Tem alguma, e aí eu transformo isso numa pergunta. Tem alguma diferença do trabalho que a Rede Brasileira de Renda Básica faz e defende com o que o Suplicy já falava, já chamava de renda cidadã, ou é a mesma coisa? Os mesmos princípios? São os mesmos princípios, mas atualizados, né? O Suplicy, ele é o presidente de honra da Rede Brasileira de Renda Básica. Então, ele ajudou a fundar a rede, a gente juntou um grupo maior, né? O Leandro Ferreira é o presidente, eu sou a vice, e o Suplicy é o presidente de honra. E o que a gente montou essa rede no ano passado justamente para tentar ampliar essa pauta, né? E fazer com que ela chegue a mais gente, criar um grupo também de pessoas mais ativas, mais jovens, assim, que estejam a fim de levar essa pauta adiante, justamente para não deixar o Suplicy sozinho, né? É claro que ele fez um trabalho quase heróico, solitário aí esse tempo todo, mas agora essa pauta precisa ser ampliada, né? Não dá para ele ficar levando isso sozinho. Então, de certa forma, foi até justamente para ampliar, para apoiar, para expandir essa pauta e tentar chegar em outras pessoas que a gente montou a rede, mas sempre reconhecendo, obviamente, o Suplicy, tanto é que ele é o presidente de honra da Rede Brasileira da Renda Básica. Mas tem um ponto da sua fala que me chamou a atenção, né? Você fala que a renda básica, ela deveria ou teria que ser entendida como um direito, né? Agora mesmo nessa conjuntura, a gente parece que está vendo a renda básica por um outro ângulo, né? Para além do direito. Porque a renda básica, além de tudo, ela faz todo sentido para a economia, não é? Totalmente. Por exemplo, agora, né, quando a gente acabar o isolamento e voltar às atividades, a gente vai precisar recuperar a economia muito rápido. E não tem nada mais rápido para recuperar a economia do que dar uma renda para as pessoas poderem consumir, né? Até porque tem vários estudos mostrando que as pessoas mais pobres, elas têm uma propensão a consumir muito maior do que as pessoas mais ricas. Porque as pessoas mais ricas, em geral, têm poupança, né? Então, elas têm maior propensão a poupar. Já as pessoas mais pobres, quando elas não têm nenhuma poupança e elas têm muitas necessidades, qualquer dinheiro que elas ganham, elas vão reinvestir no mercado. E aquilo vai dinamizar a economia, obviamente, né? Vai criar emprego, vai circular a economia, etc. Então, além dessa perspectiva do direito, também é algo importante para a própria economia, principalmente no momento que a gente vive, né? E aí já falando um pouco dessas mudanças no mundo do trabalho, em que o setor de serviços é muito predominante na economia, né? Então, comércio, serviços, etc., que é algo que funciona muito na base do consumo. Os momentos, recentemente, os bons momentos econômicos que o Brasil teve, eles funcionaram muito estimulados pelo consumo dos mais pobres, justamente isso.
que é a tese que a Laura Carvalho defende no livro dela, A Valsa Brasileira, né? Período que ela chama de milagrinho. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. Curimã, Curimã, lambaio, Curimã, Curimã, lambaio, Curimã. Curimã, Curimã, lambaio, Curimã, Curimã, lambaio, Curimã. Você consegue explorar isso um pouco mais com a gente, Tatiana? Porque eu acho que tem uma percepção aí de que a natureza do trabalho mudou, né? Você mesmo começava falando que as nossas sociedades, o nosso sistema de proteção social, ele estava muito voltado para o trabalho industrial, né? E conforme o avanço tecnológico vai mudando, você tem uma série de processos aí, né? Você tem o avanço tecnológico, você tem automação, você tem, em algumas sociedades, esse trabalho sendo organizado em cadeias globais, né? Então esse trabalho industrial também vai desaparecendo, e a perspectiva é que não vai ter trabalho para todo mundo, não é isso? Sim. Não, e, sobretudo, a gente tem esse fenômeno da desindustrialização, né? Que faz com que a oferta de trabalho na indústria, né, na produção, ela tem um percentual cada vez menor do que a oferta de trabalho geral em cada país. Isso está acontecendo em todos os países. Às vezes a gente fala da China, mas até na China isso está acontecendo. Isso significa que o setor de serviços ele é muito predominante e que também, como há muito pouca oferta de trabalho, né, busca por trabalhadores a serem empregados nessas novas funções, isso faz também com que o poder de pressão dos trabalhadores e o trabalho organizado tenha muito pouca possibilidade de ganhar direitos, né, de aumentar, de melhorar condições de trabalho, salário, etc. Então, isso acaba gerando esse fenômeno de precarização do trabalho, que a gente está vendo hoje, que se tratam de pessoas que não têm direitos associados ao trabalho, né? Ou que têm um trabalho informal, não tem emprego estável, não tem nenhuma estabilidade, trabalha por aplicativo, sujeito a essas normas dos aplicativos que são completamente cruéis, né, absurdas, que você tem que, por exemplo, no caso dessas entregas por aplicativo, tipo iFood, Rappi, etc., você tem, as pessoas têm que comprar aquilo que elas vão usar no trabalho, né? Aquelas mochilas, tudo aquilo, são as próprias pessoas que compram, uma coisa completamente absurda e que não tem nenhuma garantia num momento como esse, né? Ainda por cima. Então, isso está produzindo uma massa aí de trabalhadores sem nenhum direito, trabalhadores precarizados, que também tem poucas possibilidades de pressão para melhorar a sua condição de trabalho. E aí, a gente, diante disso, tem duas alternativas, né? Uma delas é dizer, não, isso está errado, e então a gente precisa criar empregos estáveis, ou precisa reconhecer a estabilidade, que é emprego, essas relações que as empresas não querem dizer que é emprego. Ok, isso pode ser um caminho, tem até muita coisa aí dentro que é justa. Só que isso é meio que enxugar gelo, porque a gente está numa tendência contemporânea em que isso é meio contra a tendência, né? Então, o que eu acho que a gente precisa pensar
a situação dessa precarização do trabalho está errada, mas a maneira de resolver não é tentar voltar para uma situação do século passado. A maneira de resolver é admitir que essa é uma tendência e dizer os direitos, né, aquilo que as pessoas precisam para sobreviver, não precisa estar atrelado a uma condição de emprego. Você pode associar direitos diretamente à pessoa e não ao emprego, como era, né, no século XIX, no século XX, e até hoje a gente ainda tem essa ideia de que os direitos são associados ao emprego. Então, se você tem direitos associados à pessoa, depois se trata de uma questão de distribuição de renda, né? Mas a pessoa não precisa necessariamente ter um salário para ter acesso aos direitos. Então, é um pouco assim, é uma filosofia um pouco diferente. Eu acho que a grande contribuição, então, daqueles que defendem a renda básica é justamente assumir essas novas formas de relação de trabalho, né, como uma tendência, é algo que, portanto, é difícil de reverter. E por isso que vocês, então, atribuem o direito à pessoa e não ao emprego, sendo que o emprego ele está, enfim, mudando e precarizando e desaparecendo quando o Geraldo mencionou, como o Geraldo mencionou. E aí, então, o caso seria de atrelar, então, os direitos à pessoa, e daí que vem, talvez, a principal base filosófica da renda básica. E também puxando outro gancho, que foi o início da sua fala, isso faz todo sentido econômico, né? Então, mesmo para quem produz, mesmo para quem tem negócios e vende as suas manufaturas, os seus serviços, isso faz todo sentido, porque faz a roda girar. E a gente tem um exemplo bem grande no Brasil, né? Claro, a gente tem agora esse exemplo que a gente está vivendo agora, da renda agora emergencial na pandemia, mas a gente tem um outro exemplo numa escala menor, e aí queria te ouvir falar sobre isso, que foi o Bolsa Família, né? Que também teve um impacto bem grande no consumo. Como você mencionou, eu me lembro de já ter lido alguns dados do IPEA, né, que dizia que, sei lá, cada R$1 investido no Bolsa Família, isso se revertia em 1 ponto alguma coisa, né, de volta para a economia. Então, além de tudo, a renda básica faz todo sentido econômico, que acaba por refutar, né, aqueles que talvez se coloquem contra a renda, dizendo que isso é um absurdo, como assim receber sem trabalhar. Exatamente. Eu acho que a gente tem no Brasil esse exemplo do Bolsa Família, que provou ser falso, né? Um preconceito que se tinha muito grande de que, ao se dar renda para as pessoas iam ficar vagabundas, não iam querer trabalhar, vão se acomodar. E o que a gente viu no Bolsa Família foi o contrário disso, né? As pesquisas mostram que não houve essa acomodação e, ao contrário, que as pessoas ficavam até aflitas para devolver o cartão quando elas arrumavam um trabalho. Porque existe também um estigma, né? Esse é que é o problema desses auxílios, serem auxílios para grupos muito específicos, das pessoas muito pobres, é que acaba que essas pessoas ficam estigmatizadas. Então, elas queriam devolver o Bolsa Família. Elas queriam ter uma condição para dizer que elas não precisavam mais. O que é ruim. Na verdade, essa ideia da renda básica ser um direito é também para evitar esse problema da estigmatização, né? Porque aquilo é uma coisa que está fazendo, né? Está reinjetando dinheiro na economia, como você bem lembrou. E agora tem uma outra coisa. Agora a gente vive um momento de crise com a pandemia. Mas quando é que a gente não viveu crise? Vamos combinar. Esse momento, né, a gente vive uma crise atrás da outra, a gente está vivendo um período histórico de muitas crises. Então, mesmo do ponto de vista econômico, a renda básica ela tem também essa vantagem de gerar uma certa estabilidade na economia, mesmo durante as crises. Né? Então, você consegue regular a economia. Se tem essa renda básica, né, num valor razoável, que todo mundo recebe, você consegue regular a economia a partir desse valor da renda, por exemplo, né, para incentivar no momento
fazer política anticíclica, por exemplo, né? No momento de baixa da economia, você vai lá e injeta um valor um pouco maior para ativar a economia, depois pode abaixar um pouco se tiver muito aquecida, enfim. Então, você consegue fazer essa estabilização para que a gente consiga atravessar momentos de crises. E fora, eu acho, tem um terceiro fator aí, né? Tem a questão do direito, tem a questão de fazer funcionar a economia, mas tem um terceiro fator, que aí eu que estudo essa questão da subjetividade, eu acho muito importante, que é o seguinte, a gente também sabe que para atravessar momentos de crise, a desigualdade é muito grande do ponto de vista da própria tranquilidade, da segurança, né, de que a pessoa pode atravessar um momento de crise com um certo bem-estar. Então, agora, por exemplo, na crise que a gente está vivendo, quem tem um imóvel, quem tem uma família que ajuda, quem tem um emprego público, uma renda garantida, quem tem uma aposentadoria boa, né, quem tem herança, quem tem dinheiro aplicado, né, tem rendimento de dinheiro aplicado, essas pessoas vivem esse momento de crise com uma tranquilidade infinitamente, assustadoramente maior do que quem vai ficar sem nada durante a pandemia. Você imagina? A pessoa que só tem o dinheiro que ela ganha ali fazendo um bico, que muitas vezes é o caso, ou fazendo Uber, que agora diminuiu a circulação e deve estar recebendo muito menos. Então, eu acho que a gente também precisa democratizar essa possibilidade de atravessar momentos de crises com um mínimo de segurança, entendeu? Então, isso que também é uma das... Eu acho que é uma das externalidades, digamos assim, né? É uma das vantagens muito grandes da renda básica do ponto de vista dos laços sociais, da confiança, sabe? É dizer para as pessoas, olha, vocês não estão completamente desassistidas, né? Apenas dependendo do que vocês vão conseguir vender amanhã no camelô. Não, vocês têm aqui o básico. Acima desse básico, tudo bem. As pessoas vão procurar um emprego, vão procurar complementar, vão procurar estudar, vão fazer alguma outra coisa. Mas aquele básico é algo que é como se a sociedade inteira estivesse dizendo para ela: nós nos preocupamos com a sua sobrevivência mínima. E é uma sinalização que hoje as pessoas não têm. E eu acho que isso também gera uma sociedade mais violenta, mais agressiva, em que as pessoas não acreditam nas instituições, em que as pessoas não acreditam na política. Uma sociedade nihilista, na verdade. A gente está vendo agora as consequências disso, né? Eu acho que essa é a parte que eu menos perdoo desse governo todo nessa situação, Tatiana, que no momento em que o governo tinha que ser o garantidor, né? Tinha que dar segurança para essas pessoas, tinha que dizer, não, pode ficar calmo, tudo bem, essa temeridade vai passar. O governo está criando caos, né? Na hora que você mais precisa de um protetor, que essas pessoas em periferia, em situação de vulnerabilidade, mais precisavam de um apoio, esse apoio ele não só não foi dado, como o governo está pedindo para elas saírem para morrer, né? E com a desculpa da economia, como foi hoje. Hoje, esse show de horrores desses empresários pedindo para a economia voltar. Não, Por que absurdo. Que não dá renda básica para as pessoas? Acabou o problema da economia. Isso é imperdoável, assim. Eu acho que a resposta é completamente outra e, enfim, é terrível o que a gente está vivendo. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Mas eu queria pontuar algumas coisas aqui na sua fala. Primeiro que no começo ali da discussão que a gente estava falando
que o emprego está desaparecendo, não vai ter emprego para todo mundo, não é só o emprego industrial, né? Também o emprego no setor de serviços está desaparecendo, né? Por tendências de automação, de tecnologia da informação, de inteligência artificial. Você vê, hoje em dia, um professor dando aula online, qual que é o limite de alunos que ele consegue atender, né? A gente vive isso na pele. Você tem aí telemedicina, você tem mesmo algoritmos que buscam em documentação de jurisprudência, de casos antigos. Daqui a pouco tem advogado sem emprego. Quer dizer, é um pouco o que você falou, né? A sociedade está caminhando numa direção que garantir esses direitos atrelados ao emprego vai ficar cada vez mais difícil, né? Acho que você tem toda a razão isso aí, porque simplesmente os empregos vão desaparecer. A gente vai ter que se reinventar como sociedade. Agora, tem uma importância nisso que você diz de ver como direito, e aí acho que o termo é universal, né? A renda básica universal. Porque você só vai acabar com o estigma se ela efetivamente for universal, né? Se todo mundo usufruir desse benefício, desse direito. Porque enquanto ela for destinada apenas à população carente, à população, enfim, de baixa renda, ou como quer que você queira definir o grupo, ainda vai ser um grupo, ainda vai ser um estigma atrelado, né? Tem que dar para todo mundo, até pro velho da van, isso. Até pro velho da van, até pro filho de milionário, até para... Mas isso é muito simples, porque a gente pode pensar assim, mas aí é injusto. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas vão devolver tudo no imposto, porque a gente também precisa tornar a nossa tributação mais justa. Então, uma pessoa que é mais rica, ela pode não fazer uso do direito da renda básica, mas se ela fizer uso, ela devolve no imposto de renda. Então, na verdade, é uma maneira muito mais fácil de você gerir. Porque olha o que a gente está vendo agora com a burocracia do auxílio emergencial, gente. Que as pessoas têm que ir lá no aplicativo, aí cadastra, aí tem que verificar se está dentro, se não está dentro, aí volta, aí tem o auxílio negado, aí faz o recurso, aí não consegue baixar o programa, aí tem fila, aí vai na caixa. Sabe? Isso tudo mostra o tamanho da burocracia para você colocar condicionalidades. Se você dá uma renda básica universal incondicional, não tem nada disso. Aliás, nos Estados Unidos foi assim. Mandaram um cheque para a casa das pessoas e acabou. Depois, a focalização ela é feita a posteriori, né? Ex post, que chama. É a posteriori. Quer dizer, quem recebeu e tinha alguma condição de renda, não faz mal, devolve no imposto. Então, isso é mais barato, é mais justo, é mais barato e dá essa sensação de coesão social, que é uma coisa que está faltando muito hoje, né? As pessoas terem essa sensação de que elas têm direitos comuns, de que tem algo que os une. A gente não tem, é tudo completamente segregado, né? Uns têm muito e outros não têm nada. Então, isso eu acho... E tem uma outra coisa importante, eu acho, de ser universal. É que no Brasil, na verdade, a gente tem pessoas que são realmente ricas, né? Vamos botar aí... É mesmo 1% mais rico. Mas mesmo que a gente diga que é o 10% mais rico, 90% das pessoas, a gente pode dizer que pela situação de instabilidade, de poder de compra, dessa tranquilidade que a gente está dizendo de vida, elas são pobres. Então, no Brasil, não faz muito sentido a gente diferenciar quem é muito pobre e miserável, quem é menos pobre, quem é mais ou menos pobre, quem é menos pobre, quem é quase pobre. Não faz sentido isso, porque a situação é tão ruim que são pessoas que qualquer coisinha ficam pobres. Então, agora, por exemplo, nessa crise, tinha gente que podia até ser classe média baixa, mas que virou pobre de um dia para o outro. Então, isso é mais um argumento para, principalmente no país como o Brasil, a gente ter uma renda universal. Porque não faz sentido a gente diferenciar aqui os diferentes níveis de pobreza. Todo mundo passa aperto, né? A classe média passa aperto, a classe, enfim, D e E nem se fala, mas é isso que você falou, né? Tá todo mundo a uma crisezinha, a um aluguel não pago, a uma prestação atrasada de passar por dificuldade, né? Agora, eu tenho uma pergunta um pouco na outra ponta, Tatiana.
vamos supor então que a gente passa por essa tempestade, que a gente cria cria movimento, né? Cria um clima suficiente para ter uma proposta séria de renda básica, de renda mínima. Como é que a gente evita, a gente estava falando da universalidade, né? Mas como é que a gente evita que a renda mínima, por exemplo, não seja algo como não seja algo só simbólico, não seja algo como esses cálculos malucos do salário mínimo que perde valor, que não sustenta uma família nos grandes centros urbanos. O movimento, a rede tem algum pensamento nesse sentido? Qual seria o valor de uma renda básica sustentável e decente, né? Acho que garantisse direitos no Brasil? Então, eu acho que para começar o valor é mais ou menos esse aí mesmo que a gente está tendo agora. Vamos dizer, meio salário mínimo, né? Para esse valor, fazendo assim uma conta por alto, essa mudança tributária, né, que significa uma mudança profunda, é taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, mas é também aumentar o imposto sobre a renda, né, aumentar as faixas do imposto de renda e cobrar mais das faixas das pessoas que ganham mais, e o imposto sobre riqueza e patrimônio também. Então, juntando isso e somando aquilo que vai voltar para a economia e que, portanto, vai rebater nos impostos, daria para pagar mais ou menos isso, né, meio salário mínimo, como uma renda universal. Agora, são 100 milhões de pessoas. Né? E aí a proposta é o quê? É uma renda universal por CPF, por adulto, para todo mundo? Por adulto, para todo mundo. Com essa ressalva que eu estou dizendo, né, que as pessoas que estão nessas faixas mais ricas e que receberiam, elas retornariam. Uhum. Esse que é o ponto, né? Pelo que eu estou entendendo, você já falou aqui que é barato fazer, que o topo da pirâmide numericamente é muito pouco, então dar o dinheiro para essas pessoas assim, não faz muita diferença. Aliás, até imagino que torne todo o sistema mais barato, o sistema burocrático de segmentação é caro, a gente está vendo aí filas, protocolos, aplicativos. Então, e agora você traz uma outra dimensão, né, que torna a coisa ainda mais exequível do ponto de vista das contas. Essa renda universal para adulto, por CPF, ela deveria vir atrelada a uma profunda reforma tributária, né? E que talvez é daí que vem o grosso dos recursos para fazer essa distribuição de renda. Que certamente, para falar de justiça tributária, a gente tem que falar que vai mais rico paga mais imposto, mais pobre paga menos imposto. E é aí que vai organizar matematicamente a coisa. É por aí? Sim, exatamente isso. E tem uma outra dimensão, né, que também eu queria só lembrar, que é uma dimensão também política, né? Porque eu acho que a gente está precisando de agendas mais renovadoras, né? De agendas para renovar o campo progressista, né? A esquerda também, mas eu sou mais da esquerda, mas eu até nem falo só da esquerda, mas eu acho que a gente está vendo hoje esse avanço aí da direita, da extrema-direita, que é também, eu acho, por uma certa dificuldade desse campo político progressista de se renovar, né, de ter novas agendas que não sejam agendas de retirada de direitos, como a gente está vendo aí, né, se impor o tempo todo, e nem sejam agendas que a gente, na verdade, olha assim já com um pouco de descrença, né, dizendo, isso aí não vai funcionar, que, por exemplo, é o pleno emprego, né? Eu acho que não é muito convincente acenar com esse tipo de pauta hoje para as pessoas. Eu acho que as pessoas sabem que vai ser, que é muito difícil, né? Que não é uma coisa muito realista. Então, eu acho que também tem um potencial político, sabe? De engajar as pessoas. A gente quer que a Rede Brasileira da Renda Básica seja também um movimento, porque a gente não acha que a gente vai conseguir isso com cálculos de factibilidade e com a instauração de uma política pública, porque, afinal de contas, a gente não tem nenhum governo
aberto e favorável a isso. A gente está numa fase, né, até bem ruim para isso. Então, é também uma perspectiva de que a gente possa organizar uma pressão social, uma mobilização por essa causa. Né? Então, tem também um dado político aí, não é algo que a gente acha que vai amanhã implementar isso com unanimidade no Congresso Nacional. Sem pressão não vai rolar. Agora, o que a gente aposta é que é uma agenda que pode gerar uma mobilização, inclusive uma mobilização dos beneficiários, das pessoas que estão recebendo isso hoje e que vai ser uma crueldade muito grande tirar delas, né? Daqui a 3 meses, ou mesmo que estenda para 6, daqui a 6 meses, vai ser uma crueldade enorme. Então, eu acho que isso pode gerar uma pressão, uma mobilização, uma organização aí de um movimento que a gente quer que a Rede Brasileira da Renda Básica esteja aí também para isso, para ajudar a organizar essas pessoas que hoje em dia, né, não se organizam, não participam de nada politicamente, e que com uma pressão social grande, é claro que facilita muito. Então, também tem isso aí na nossa conta, né? Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Banana. Bananas. Olha a banana. Olha o bananeiro. Olha a banana. Olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nanica, olha a banana maçã, olha a banana ouro, olha a banana prata, olha a banana da terra aqui do Santo Tomé, olha a banana d'água. O mundo é bom comigo até demais, pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz, pois ninguém diz pra mim que eu sou um paria no mundo, ninguém diz pra mim, vai trabalhar vagabundo. Banana. Mãe, eu vendo bananas, mãe. Mãe, eu vendo bananas, mãe. Mãe, mas eu sou honrado, mãe. Banana. Eu tava te ouvindo falar agora da conjuntura adversa, né? Com o Bolsonaro, enfim. E tudo isso que a gente tá vendo. O Geraldo, até mais tarde um pouco, falou sobre a dimensão que ele considera imperdoável, né? Que justamente a conjuntura era de tentar, enfim, usar os mecanismos do Estado para poder proteger as pessoas, e o Bolsonaro faz justamente o contrário, né? Hoje mesmo, enfim, no dia da gravação desse episódio, a gente está gravando dia 7 de maio, circulou uma campanha absurda, assim, que era: nenhum CNPJ vale mais que um CPF. Isso no bojo da ida do Bolsonaro ao Supremo com aqueles empresários, né? Falando que vai morrer um CNPJ. Isso, né? Nossa, que absurdo. Mas eu até... O que me deixa ainda mais indignado é porque a pandemia,
que é uma conjuntura horrível, ela abriu uma oportunidade, né, para a gente discutir isso seriamente. Tanto é que o governo Bolsonaro, mesmo jogando contra, não foi suficiente, né, para poder impedir esse auxílio emergencial. Então, assim, eu acho que pessoa que estivesse no campo da civilização, eu acho que nadaria de braçada nesse assunto, mas eu posso ser utópico, posso estar viajando, né? O problema é que a gente tem que aliar, como a gente sempre fala, duas crises monumentais, né? Uma que é sanitária e a outra que é política, graças ao bolsonarismo. Mas, Tatiana, eu estava aqui te ouvindo falar e agora eu vou falar na parte do que mais acho que nos aproxima aqui do espectro político, que é o campo da esquerda, né? A tua fala ela é muito poderosa também na crítica que faz a muitas das pautas da esquerda, inclusive enquanto eu vos falo, né? A esquerda ainda parece que está muito atrelada ao século XIX, né? Para usar aí o termo que o Geraldo trouxe para a conversa, ao emprego, aquele emprego clássico, até mesmo o pleno emprego. Nossos keynesianos hoje também estão nadando de braçada, né, falando de pleno emprego, renda universal, mas a gente sabe que o keynesianismo ele é muito útil na crise, né? Na crise serve para manter ali o tecido social relativamente amarrado, sem grandes fissuras. Aí depois a gente volta, no Brasil a gente tem visto isso historicamente, a gente volta de novo para aquela velha ladainha de sempre dos nossos neoliberais. Então, se eu estou entendendo bem, assim, o trabalho que a rede faz deveria ter um engajamento maior, né, dos partidos de esquerda, porque se de fato o trabalho está mudando como uma tendência irreversível, como vocês estão trazendo para o debate, não nos resta muitas outras opções, não é? Exatamente. Eu acho que isso tem um fetiche da esquerda com uma certa caracterização do trabalho, que é essa associação entre trabalho e emprego, que é a relação salarial. E eu realmente não entendo esse fetiche, porque como assim? A gente acha emancipatório que as pessoas tenham um patrão? As pessoas estão dizendo que elas não querem ter patrão. Perfeito. Entendeu? As pessoas querem não ter patrão e ter direitos. É claro que a gente não quer que esses entregadores, por exemplo, fiquem completamente entregues à própria sorte, como eles são hoje. É claro que eu vejo que é uma exploração absurda o que faz a Rappi, o iFood, o Uber, etc., com esses trabalhadores. Mas também eu acho que a gente não deve chegar para elas e oferecer um outro tipo de exploração, um patrão, entendeu? Não, essas pessoas, a gente vê também em algumas pesquisas, em alguns depoimentos, que o lado que elas gostam desse trabalho é justamente ser autônomo. Eu vi uma entrevista outro dia num documentário, a pessoa fala assim, eu trabalho 12 horas por dia, mas o bom é que eu posso ligar e desligar o aplicativo quando eu quiser. Existe um valor no Brasil de não ter patrão, de ser autônomo, de trabalhar quando quiser, que é muito forte, até porque patrão no Brasil é sinônimo de humilhação, de falta de dignidade, entendeu? Com a qual as pessoas são tratadas. Então, eu acho que um projeto de esquerda que se preze, emancipatório, tem que chegar para essas pessoas e dizer, olha, a gente não está te oferecendo um patrão para te explorar, a gente está te oferecendo um direito para você ser autônomo, mas para ser autônomo com direito, e não sem nada, e não precário, não entregue à própria sorte, com um colchão de proteção. Você vai ter uma renda básica, você vai ter uma aposentadoria, você vai ter saúde pública gratuita, você vai ter educação pública gratuita para os seus filhos. Sabe? Eu acho que isso é muito mais animador assim, do que uma proposta de pleno emprego, que na verdade vai ser um emprego de merda. Vamos falar aqui. Porque é o que mostra o David Graeber, né? Eu gosto muito desse livro dele, que se chama justamente Bullshit Jobs, que são empregos de merda, empregos sem sentido, que muitas vezes a gente cria, e primeiro, empregos que vai acabar amanhã, que acaba no dia seguinte, e empregos que são empregos muito ruins também, né? Que não tem sentido nenhum, que não tem. Então, eu acho que a gente não precisa acabar com esse fetiche do emprego.
sabe? Trabalhar, legal, mas trabalhar não é emprego e relação salarial é exploração, é escravidão, é algo do qual a gente tem que se libertar. Então, eu acho que também se libertar desse fetiche é uma coisa que pode ajudar na renovação da esquerda, que me preocupa muitíssimo, sabe? Essa renovação, porque eu acho que a esquerda tem estado muito fora do jogo. A gente está vendo aí, né? O jogo político hoje está o quê? Está a centro-direita e a extrema-direita. A esquerda está muito... Claro que a gente tem deputados ótimos no parlamento, mas eu estou falando do jogo nacional, né? Assim, do executivo, né? Olha, tá de parabéns, viu, Tatiana? Perfeito, não faz todo sentido. Que a emancipação toma aqui um patrão, não... Putz, depois que você falou, ficou tão óbvio na minha cabeça, né? É um fetiche mesmo. E aí tem tudo a ver com o começo da nossa conversa, né? Que você estava falando dessa investigação sobre as transformações no mundo do trabalho, né? Porque ao mesmo tempo em que ninguém gosta de patrão e o cara fala, eu posso desligar a hora que eu quiser, ele não pode, né? Ele tem que trabalhar 12 horas, porque se ele trabalhar só 8, ele não come, ele não paga aluguel, ele não faz nada. Exato, mas aí se a gente dá meio salário mínimo, ele já pode desligar um pouco, né? É isso, e as pessoas não têm ideia do poder transformador que isso é, né? A gente falou um pouco mais cedo do Bolsa Família, mas a gente encontra essas mesmas coisas nas iniciativas como o ProUni, o poder de transformação na vida do indivíduo, na vida do cidadão, de poder escolher, de poder tomar as rédeas da própria vida, né? De dizer, não, eu vou trabalhar, mas eu não vou... trabalhar no Uber ou no Rappi, não vou ficar de motoboy o dia inteiro, eu vou me organizar, eu vou ter um sossego, eu vou ter um dia na semana para pensar em alguma coisa, para fazer alguma coisa, eu vou estudar, né? Isso tem, enfim, dei aula para muita gente que era... eu sou a primeira pessoa da minha família a vir numa faculdade, eu sou a primeira pessoa da minha família a conseguir um emprego, conseguir um diploma universitário, a falar inglês, a viajar para fora do país. Isso tem um poder de transformação social que fica muito perdido, né? Nesse imaginário de sociedade liberal ocidental que a gente tem. E isso é tão profundo, né? Tão importante que enfim... Terminou ontem, né? Até interessante a gente falar disso, o experimento da Finlândia com a renda básica. E então foi feita a pesquisa, né? Foram 2 anos de renda básica e aí saíram os resultados ontem. E tem várias perguntas interessantes. Primeiro que, obviamente, não diminui em nada a busca por emprego, né? Se tiver outros trabalhos para a pessoa complementar, a pessoa procura. Não teve nem um pouco isso de que as pessoas ficaram lá vagabundas, sem querer trabalhar porque estavam ganhando a renda básica, que é esse preconceito, né, que se tem. Então, isso é uma coisa que não se verificou, mas, além disso, tiveram algumas perguntas super interessantes, que é o fato de que a percepção da própria pessoa sobre a sua condição econômica melhorou muito e diminuiu os estresses mentais, né, de ansiedade, depressão. Eles que nomeiam assim, né, mais esses sintomas que a gente tem hoje, né, também, que tem a ver com essa insegurança absoluta que a gente vive, e isso também melhorou. Então, realmente, assim, é imensurável, né, o ganho que a gente pode ter com uma coisa simples como essa, mas acho que diminui a relação tão insegura, né, e tão cruel e tão... assim, desleixada, né? Que é um pouco essa sensação que as pessoas têm de que ninguém cuida, de que ninguém se importa. Então você vai lá e dá uma base para elas, né? E as pessoas podem exatamente utilizar isso, como você falou, ou para ter um descanso, ou para se reposicionar no mercado de trabalho, porque quanta gente a gente vê também hoje que é motorista de Uber, mas que tinha uma profissão, só que é uma profissão que ele não acha mais emprego naquela profissão. Tem gente que tem dinheiro e que está, né, dirigindo Uber e foi mandado embora.
porque não acha mais emprego como dinheiro. Então, também são pessoas, é uma maneira dessa pessoa poder se reposicionar nesse mercado de trabalho que está mudando tão rápido, né? Tem algumas pesquisas nos Estados Unidos mostrando, por exemplo, que até 2032, metade dos caminhões vão ser automáticos, não vão ter motoristas. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro campo de trabalho que está crescendo, que é o trabalho de cuidados. Então, cuidar de pessoas idosas, de pessoas doentes, de crianças, as pessoas estão vivendo mais, né? Então esse trabalho de cuidados exige mais. Então a questão é, como você pega um motorista de caminhão e faz com que ele se adapte a um trabalho de cuidados, entendeu? Isso exige uma transição. Então a renda básica é também para isso, é para a sociedade como um todo fazer essa transição de uma maneira acolhedora, né? Eu estava pensando aqui, você listou uma série de benefícios, né, da renda básica, e até citou um pouco antes o conceito de bullshit jobs, né, que é o trabalho de merda. Imagino que o efeito é direto, né? Uma pessoa que tem uma renda básica, a tolerância dessa pessoa para aceitar um emprego de merda, né, ela se altera significativamente, né? Essa pessoa não vai aceitar qualquer coisa. Exato, para ela poder dizer não, né? Isso é muito importante também. Ela pode recusar o emprego de merda, né? Isso a gente viu um pouco também, claro, em outras dimensões bem mais reduzidas, no Bolsa Família. E aí uma outra coisa também que me surgiu aqui enquanto você falava o grau de autonomia que a renda básica pode dar para parcelas mais vulneráveis. Por exemplo, as mulheres, né, que são geralmente, que ficam ali restritas ao trabalho doméstico, que dependem muitas vezes da renda do marido. Então você cria um espaço de autonomia, né, por exemplo, para as mulheres, que pode ajudar, inclusive, em outras dimensões, né? Por exemplo, fazer com que essa mulher se posicione no trabalho, se reposicione no mercado de trabalho, que estude, né, ou que se livre de relacionamentos abusivos que muitas vezes permanecem por conta da dependência financeira. Então, a renda básica, ela aponta para reformas profundas. Sim, é um dispositivo de autonomia. Eu falo muito isso também, com essa ideia até de dispositivo, que é assim, meio do Foucault, que eu estudo, né? Então, é um dispositivo de produção de autonomia. Esses exemplos que você deu foram ótimos, né? Das mulheres, de se libertarem de maridos, relações abusivas, etc. E tem um outro exemplo que vai na mesma direção, que são os jovens também se libertar dos pais, né? Porque imagina o poder hoje, com essa dificuldade que os jovens têm de ganhar autonomia, o poder dos pais sobre esses jovens, inclusive sobre sexualidade, sobre opção profissional, né, sobre uma série de coisas. Então, também é uma maneira, a gente vê a diferença dos jovens quando chegam na universidade, podem ter algum auxílio permanência, né, como isso é libertador. Então, é uma maneira também de estender isso para mais jovens, né, para que eles possam também trilhar esse caminho aí da autonomia, né, e dizer não, e sair de relações opressivas que hoje em dia estão acontecendo cada vez mais, né, nas famílias. Tatiana, e para encerrar aqui, pelo menos a minha participação nessa lista de benefícios, né, que o programa certamente pode gerar, você tem aí algum dado, alguma ideia sobre... Porque imagino que também isso deve ocorrer, quando você citou os jovens, me ocorreu isso, que o impacto na criminalidade, por exemplo, também, né? Na segurança pública, talvez essa seja uma outra dimensão, né? Se você dá essa renda, talvez role uma pressão para a diminuição desse tipo de problema hoje, que é um problema tão grave no Brasil, né, de criminalidade. Isso sobre a renda básica a gente ainda não tem esses números, né, porque são projeções, na verdade, né, mas sobre o Bolsa Família tem. Então, o bom também que no Brasil é que a gente tem várias pesquisas que foram feitas sobre o Bolsa Família que, na verdade, dá para a gente extrapolar um pouco para a renda básica, né, porque seria uma extensão, né? Uma extensão bem significativa, mas seria uma extensão do Bolsa Família, de certa forma. É uma extensão, mas é uma potencialização, né? Porque
O valor do Bolsa Família era muito inferior a esse, né? Não, é ridículo. A Bolsa Família é no máximo R$200 por família. É uma coisa... Não, eu falei que é uma extensão do ponto de vista só dos estudos, né? Se você pega um estudo que o Bolsa Família reduziu a criminalidade, então dá para... Tatiana, mas tem estudos que apontam nessa direção? Tem sim. Depois eu posso olhar aqui, eu não sei agora de... Porque, enfim, eu estou extrapolando, claro, mas o Bolsa Família, que é tão ridiculamente pequeno comparado com o que a gente está falando aqui, imagino que o efeito poderia ser bem positivo também nessa área. Mas vai lá, Geraldo. Não, era só isso. Eu ficava... Enfim, não posso falar a palavra que eu sentia. Não pode? Claro que pode. Aqui você pode. Essas bobagens. As pessoas não trabalham porque recebem Bolsa Família. O fulano tá tendo filho por causa para receber Bolsa Família. Ninguém nunca foi olhar qual que é o valor do Bolsa Família. O Bolsa Família se aplica para famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. É isso, você ganhava R$70, R$80. O benefício é minúsculo, é realmente um negócio para o cara conseguir sobreviver, né? Para a família conseguir sobreviver. E essas acusações, as pessoas estão parando de trabalhar, as pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo. É um grau de desinformação e de mau-caratismo, né? Diz que as pessoas fraudam, né? Mas ela trabalha com carteira assinada, mas não quer que... Não, trabalha como doméstica, mas não quer que assine a carteira, porque senão vai perder o Bolsa Família. Gente, uma coisa assim, R$200, sabe? As pessoas fazendo julgamento moral. Por isso que tem que ser todo mundo. Porque você imagina, num caso desses, a empregada doméstica tem, mas aí a patroa também tem. Fala, não, você também tem seu direito, vai lá. E se a patroa pagasse direito, não precisava não registrar, né, Tatiana? Se o trabalho doméstico fosse valorizado, não precisava fazer esse tipo de coisa. Não vamos nem começar a falar de doméstica, porque... porque hoje teve essa lei aí de Belém que eu fiquei... puta da vida. Nossa, o Geraldo acabou de me falar dessa lei, a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso, porque essa coisa das domésticas, né? E engraçado, né? Porque a gente está falando agora do contexto da pandemia, né? Da necessidade de retornar e de trabalhar e tal, como que o trabalho nessa conjuntura, essa... desespero, né, do Paulo Guedes de fazer o povo voltar a trabalhar, como que também no limite não é um tipo, não é só um bullshit job mais, né, é quase que um trabalho suicida, né, ou seja, vai trabalhar e se tiver que morrer, que morra, né, é um negócio assim com uma completa loucura, né? E aí veja a importância de você dar um colchão desse tipo pro trabalhador, porque... Ele não está dando de propósito, né? Para romper o isolamento. Eu acho que grande parte desses bloqueios aí do auxílio emergencial, que podia ser muito mais extenso do que é justamente por isso. É porque ele sabe que é o que é mais necessário para o isolamento funcionar, é a pessoa ter uma renda. O desespero é um projeto, então, né? Totalmente. Porque aí ele força a tal retomada da economia, que é uma coisa muito mais ideológica, moral, do que uma necessidade, porque o país inteiro está dizendo, o Congresso Nacional, os economistas liberais, que sempre foram a favor de política de austeridade, estão dizendo que essa é a hora do Estado bancar as pessoas para elas ficarem em casa. Ou seja, não tem motivo nenhum para esse... né, tipo de convocação mortífera que ele está fazendo para que as pessoas voltem para as ruas para trabalhar por causa da economia. É mentira isso. É uma coisa puramente ideológica mesmo. O trabalhador essencial é um trabalhador matável, né? Tá difícil isso aí. Eu achei aqui a lista que eu estava procurando das profissões. Eu fiz até um tweet aqui no Dia do Trabalhador, que tem um estudo, né, que é um estudo muito famoso de 2 pesquisadores, Frey e Osborne, que fizeram em 2013, com a probabilidade de automação das principais profissões dos Estados Unidos.
Aí, aqui no Brasil, um laboratório da COP, sistema chamado Laboratório do Futuro, adaptou esse estudo para o Brasil. E aí, as profissões, é interessante a gente ver, as profissões que mais empregam no Brasil hoje são assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor do comércio varejista, motorista de caminhão, alimentador de linha de produção e operador de caixa. A gente vê que é tudo setor de serviços, né? Fora alimentador de linha de produção, o resto é tudo serviço. E tudo automatizável, né? Tudo. Então, 96% de probabilidade de automação. Porque é exatamente isso, entendeu? Auxiliar administrativo. É óbvio, é a pessoa que faz trabalho de escritório que pode ser automatizado, inclusive, com o fim do escritório, que foi esse exemplo que eu dei aqui. Auxiliar de escritório, mesma coisa. Vendedor do comércio varejista. Hoje em dia, só essas grandes lojas, tipo o velho da Havan, por isso que ele fica do lado do Bolsonaro para voltar ao comércio, porque, na verdade, essas são as lojas que sofrem com o isolamento social. O resto a gente compra pela internet, pequenas lojas, a gente compra pela internet, né? Então, são todas profissões com mais de 96% de probabilidade de automação. E são as que mais empregam no Brasil. E eu vou fazer uma provocação aqui, Tatiana. Mais cedo você falou que as profissões de cuidado vão aumentar, né? Porque essas são mais difíceis de automatizar. Agora, vocês já tentaram, vocês aí que estão ouvindo, já tentaram cuidar de idoso? É um tipo de, enfim, de trabalho... dos mais difíceis que existem, né? Já cuidou do seu avô, da sua avó idosa, com todos aqueles preconceitos e jeitos, e tem que ser assim, tem que ser assado, não aceito isso, não quero aquilo. Se não tiver renda que elas aceitam ou que elas não aceitam, a gente vai ver muita história ruim por aí. Eu quero saber onde eu assino e onde o Chutando a Escada pode ajudar aí para divulgar esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque de fato é um trabalho muito importante, faz todo sentido político, social, econômico, faz todo sentido para a luta das mulheres, para a luta das minorias, como todas, né, as minorias, para quem defende educação, para quem é jovem, para quem é velho, para quem é adulto. Enfim, faz todo sentido. A gente está vendo agora na crise, olha só, a gente já vinha de um período assim de recessão. Então, na recessão, a gente conseguiu aprovar uma renda emergencial. É claro que tem um contexto da pandemia, mas se há uma lição nisso tudo é que é possível, né? É possível. Não é algo assim, completamente fora, não é algo distante, intocável, inexequível, né? A gente está falando de uma coisa que é possível de se fazer, e os ganhos, né, só os que a gente listou aqui são tão grandes que vale a pena tentar, vale a pena lutar por isso. Então, onde eu assino? Rendabasica.com.br. Nós somos uma associação muito pequena ainda, né, que começou ano passado, somos poucos, a gente tem um site ainda muito precário, mas a gente está melhorando agora, justamente porque essa pauta está se tornando mais conhecida, então a gente vai precisar, né, melhorar nossa comunicação. Mas a gente tem um formulário lá no nosso site, rendabasica.com.br, para as pessoas se cadastrarem, para a gente poder fazer o próximo passo, que vai ser qual? 3 meses é pouco, então a gente vai fazer essa campanha por partes, né? Quando estiver acabando os 3 meses, a gente vai fazer essa campanha 3 meses é pouco, pedindo para estender por mais 3 meses, e a gente já vai precisar de alguma pressão aí. E aí depois a gente pretende ir aumentando essa mobilização, essa pressão, e organizando mesmo as pessoas. Quando acabar a pandemia, a gente quer, inclusive, formar núcleos locais, regionais desse movimento. A gente quer realmente fundar um movimento. Porque aí o próximo passo vai ser a
renda básica permanente e universal. Aí a gente acha muito difícil que seja agora, direto depois da pandemia, né, com esse governo aí, mas vai ser o momento justamente da gente ganhar força, né, e principalmente trazer essas pessoas que foram beneficiários e que viram que é uma medida importante, né, para o Brasil, para virem fazer essa pressão junto com a gente e a gente tentar fazer disso realmente um movimento político. É essa a nossa ideia. Então, temos aí próximos passos importantes que vamos precisar de muita mobilização, ajuda, divulgação e trazer gente para ajudar a gente nessa pressão. Senão, sozinho a gente não vai conseguir. Tatiana, tá de parabéns. Obrigado. Acho que os ouvintes vão ter uma visão super fundamentada aí dessa discussão sobre a renda básica, da importância do tema. Queria te agradecer demais seu tempo aí, participar com a gente aqui. Obrigado. Valeu, gente. Foi ótimo. Gostei muito também. Seguimos na luta e na quarentena. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.